O Sol é a estrela mais próxima da Terra. No outono de 2003, liberou uma quantidade de energia igual a 200 bilhões de bombas atômicas. Isso deu origem a um tsunami de partículas carregadas de calor que viajavam a velocidades superiores a 9 milhões e meio de quilômetros por hora. Foi uma das maiores tempestades solares da história e atingiu a Terra, sendo uma das mais intensas e quentes já registradas. A energia do Sol que atingiu a Terra obrigou os astronautas no espaço a se abrigarem nas zonas mais protegidas das naves, causando apagões elétricos, interrupções nas comunicações e obrigando os aviões a se protegerem. Foi um verdadeiro furacão de tempestades espaciais. Embora não tenham ocorrido grandes danos, essas tempestades nos lembraram que continuamos vivendo à mercê do Sol, que controla todos os aspectos de nossas vidas: o clima, a comida e nossos corpos. Vivemos dentro da atmosfera do Sol. Nosso planeta e os demais do Sistema Solar vivem sob a influência do Sol. Mas será que essa influência está mudando? Está cada vez maior? Perderemos a proteção que ele nos oferece contra os raios cósmicos mais perigosos? Nossa civilização, que é tão dependente da tecnologia, será capaz de suportar uma super tempestade solar? Às vezes, os efeitos são tão graves que podem ser catastróficos. Mas quando ocorrerá a próxima super tempestade? O Sol, 3, 2, 1... Liberação. A missão IBEX foi iniciada no outono de 2008. A NASA lançou o IBEX, o explorador da fronteira interestelar. Parte de sua missão é estudar o efeito do Sol nos locais mais distantes do nosso Sistema Solar, em uma tentativa de entender o impacto das estrelas no Sistema Solar, no nosso planeta e em nossas vidas. O Sol nos proporciona luz e calor. Sem ele, não estaríamos vivos. Os humanos têm interesse no que acontece ao nosso redor. Gostamos de entender nosso ambiente. E no universo, o Sol é como nossa rua, nosso bairro. Seus estados de ânimo nos afetam. Ele é o pai de todos os planetas, já que estes são influenciados pelo seu comportamento. Precisamos saber como ele evoluirá e como suas constantes mudanças nos afetarão na Terra. Se queremos entender o universo e as estrelas que o compõem, é importante estudar a estrela que temos mais perto. Aprendemos mais sobre o Sol nos últimos 40 ou 50 anos do que em toda a história. Esta era de ouro da pesquisa começou com uma missão única que nos ofereceu imagens próximas do Sol a partir da atmosfera terrestre. Em 1973, o Skylab foi a primeira estação espacial tripulada e conseguiu as melhores imagens do Sol já captadas da Terra. Foi um dos primeiros laboratórios dedicados exclusivamente à pesquisa e estudo do Sol, podendo ser considerado o precursor das missões atuais. Atualmente, uma frota de 20 sondas espaciais escaneia e estuda o Sol de maneiras que há 30 anos eram inimagináveis. Ao estudá-lo diretamente do espaço, podemos vê-lo de forma diferente e em várias longitudes de onda, desde os raios X até a radiação ultravioleta extrema. Além disso, podemos analisar suas camadas e entender como e por que o Sol age da maneira que age. Diferentes longitudes de onda significam diferentes temperaturas, e algumas estruturas são mais visíveis em certas faixas de onda do que em outras. Os cientistas também conseguiram observar o interior do Sol através de uma técnica chamada heliosismologia, que usa as próprias vibrações do astro para estudar sua atividade interna. O Sol não é um corpo sólido, é uma gigantesca bola de gás. Assim, ele oscila, vibra, e se medirmos suas frequências de oscilação, podemos inferir sua estrutura interna. Se observarmos o Sol por um longo período de tempo com boas câmeras e computadores, podemos ver as camadas que ele possui, observar os efeitos das turbulências que criaram essas camadas e as correntes. Podemos até usá-lo para imaginar o lado oculto do Sol, aquele que não vemos até que ele gire, e através da heliosismologia, podemos detectar manchas solares do lado oculto. É uma ferramenta valiosa. As sondas espaciais nunca param de observar o Sol, e graças a elas, os pesquisadores estão estudando os grandes mistérios desta estrela e já decifraram muitos deles. O Sol é uma das mais de 2 bilhões de estrelas na Via Láctea e é a mais próxima de nós, localizada a 150 milhões de quilômetros da Terra, quase a distância que se percorreria ao dar 4.000 voltas ao mundo. No entanto, apesar dessa distância, a luz leva apenas 8 minutos para chegar ao nosso planeta. Ele tem 4 bilhões e meio de anos, dos 10 ou 11 que se estima que viverá. Apesar de ser tecnicamente uma estrela de tamanho médio, chamada de anã, é imensa, medindo 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Se o esvaziássemos, caberiam 1.300.000 planetas do tamanho da Terra em seu interior. O Sol constitui 99,8% da massa do Sistema Solar
e pesa 300 mil vezes mais do que a Terra. É composto quase inteiramente de gás superquente e eletromagnético, denominado plasma. Tem força gravitacional suficiente para evitar que os planetas do sistema se dispersem no espaço. E como sugeriu Copérnico, governa o centro do nosso sistema solar com um punho gravitacional de aço. O modelo de Copérnico, que coloca o Sol no centro do sistema solar com todos os planetas se movendo ao seu redor, acabou com a ideia de que tudo girava em torno da Terra, representando uma grande mudança de paradigma. Com ele, o Sol se tornou o elemento mais importante do nosso sistema e nos fez perceber que precisávamos entender o que ele é, assim como todas as outras estrelas do universo. Como todas as outras, o Sol é composto pelo pó de outras estrelas que viveram e morreram há bilhões de anos. Até mesmo na época do Big Bang, nosso Sol e nosso sistema solar são os restos de muitas outras gerações de estrelas. O Sol que vemos todos os dias é a fonte de energia do sistema solar. No centro, ele atinge temperaturas de até 15 milhões de graus Celsius e é o motor de tudo. No centro do Sol, ocorre o processo de fusão, que libera luz e partículas. A cada segundo de luz solar liberada, a mesma energia que 1 milhão de bombas atômicas seria capaz de produzir é liberada. O Sol afeta tudo o que toca. E para descobrir como, os cientistas às vezes contam com uma importante coincidência cósmica. A luz do Sol é composta por partículas chamadas fótons. Elas nascem no centro e se movem graças às correntes de convecção através das zonas radiativas e convectivas do Sol. Assim, chegam às camadas externas e voláteis do astro. As zonas exteriores do Sol são formadas por 3 regiões: a fotosfera, ou superfície do Sol. Não se trata de uma superfície sólida como a da Terra. O Sol é inteiramente gasoso. A temperatura da fotosfera é de cerca de 5.500 graus Celsius. Acima da fina camada da fotosfera, há outra camada delgada chamada cromosfera, um pouco mais quente que a fotosfera. É estranho porque o lógico seria pensar que quanto mais distante da fonte de energia, o centro, a temperatura diminuiria, mas da fotosfera para a cromosfera, a temperatura aumenta e sobe ainda mais ao chegar à terceira camada da atmosfera, a corona. Após a cromosfera, há uma ampla zona chamada corona, que está a milhões de graus Celsius. O Sol produz um fluxo constante de energia denominado vento solar, que, como nunca para de soprar, distribui energia por todo o sistema solar, com um alcance de cerca de 15 trilhões de quilômetros, muito além de Plutão. O espaço existente entre os planetas do sistema solar não está vazio, está cheio de partículas e raios de luz. À medida que o vento solar se afasta do Sol, a gravidade deste mantém tudo à distância estabelecida. Vamos observar os cometas. Todos orbitam ao redor do Sol e podem ser atraídos diretamente para a linha de fogo. Não faz muito tempo, os cientistas testemunharam um dos piores ataques solares. Uma ejeção de uma região da corona arrancou a cauda de um cometa. Quando colidiu com o cometa, arrancou sua cauda como se tivesse sido cortada com uma faca. A cauda se desprendeu e então o cometa levou um tempo para gerar mais gás, plasma e poeira para formar uma nova cauda. Isso nos mostra como o vento solar se move pelo sistema e como afeta o restante. O que o Sol emite torna seu estudo quase tão difícil quanto entender seu funcionamento. No entanto, os cientistas podem observá-lo de perto graças a uma coincidência cósmica: os eclipses solares totais. O eclipse solar total ocorre quando, da nossa perspectiva, a Lua se alinha com o Sol e cobre até a fotosfera. É uma visão espetacular. Os eclipses solares são impressionantes. Tudo escurece por apenas alguns segundos devido a milhares de fatores juntos. Há tanta escuridão que, se você olhar para o céu, verá uma sombra negra vindo de cima e se aproximando de você a uma velocidade de milhares de quilômetros por hora. É impressionante. Por milhares de anos, a humanidade ficou maravilhada com os mistérios dos eclipses, mas para os cientistas, agora eles representam uma grande oportunidade de observar a camada externa do Sol, a enigmática corona. É uma das zonas mais quentes do astro, e sua energia irradia além dos limites do sistema solar. Todo o sistema solar depende da corona do Sol. A atmosfera do Sol banha todos os planetas. Os engenheiros que construíram o Observatório Solar e Heliosférico, ou SOHO, instalaram um eclipse artificial na sonda espacial. Ele é chamado de coronógrafo e funciona como um eclipse natural, impedindo que os raios do Sol passem para que os cientistas possam tentar responder a uma pergunta antiga: como é possível que a corona solar seja tão quente? A superfície normal do Sol, a fotosfera, está a cerca de 5.500 graus Celsius, enquanto a corona está a milhões de graus. Se você se afasta de um fogão, sabe que vai esfriar. Mas se você se afasta da superfície do Sol, a temperatura aumenta. Como isso é possível?
Tudo começa no centro do Sol, onde a cada segundo, quase 700 milhões de toneladas do elemento mais abundante no universo, o hidrogênio, se convertem em hélio por meio da fusão nuclear e produzem uma energia que se transforma em fótons, ou seja, luz. O centro do Sol é muito quente, a várias dezenas de milhões de graus. A temperatura é tão alta que os prótons, os núcleos de hidrogênio, se unem, se fundem e formam hélio, liberando energia. O que acontece é que os fótons passam por um processo que chamamos de caminho aleatório e têm que atravessar a camada do Sol, sendo absorvidos e reabsorvidos milhões de vezes em diferentes níveis de energia. Esse processo de absorção e reabsorção pode durar cerca de 150 mil anos. Uma vez que saem do interior do Sol, os fótons estão a apenas 8 minutos da Terra, mas deixam para trás um mundo em constante movimento. A superfície solar está em ebulição. A energia flui de baixo para cima. Espirais de plasma e energia, chamadas de loops coronais, percorrem o Sol enquanto as zonas mais escuras, ou manchas solares, ocupam centenas de quilômetros a apenas 4.000 graus Celsius. Essas manchas são as regiões mais frias do Sol e emitem menos luz do que as zonas ao redor. Se você pegasse uma mancha solar e a colocasse no céu longe do Sol, ela seria tão brilhante quanto a lua cheia. As manchas solares aparecem na superfície e são fáceis de detectar, embora sua origem venha do interior do Sol e de sua complexa rotação. O Sol não gira como um corpo sólido. Na verdade, ele gira mais rápido na região do Equador do que nos polos, e isso dá origem às manchas solares. O Equador completa uma rotação em 25 dias, as latitudes médias em 30 dias e as regiões polares em cerca de 35 dias. Esse processo é chamado de rotação diferencial e faz com que o interior do Sol se mova em diferentes velocidades, criando um intenso magnetismo, ou seja, milhões de linhas de campo magnético que se entrelaçam. O interior do astro se retorce como um elástico. Isso cria pressão e faz com que essas linhas flutuem até a superfície, onde as atravessam, dando origem às manchas solares. Quando essas manchas começam a se torcer, imagine que há uma mancha aqui e outra lá, e há um campo magnético que conecta as duas. Quando esse campo magnético se torce, ele faz o que um elástico faria: se rompe. Quando isso acontece, ele libera energia, e no caso do Sol e das erupções solares, são grandes quantidades de energia. As linhas de campo magnético resultantes dos movimentos das manchas solares, embora invisíveis, podem ser observadas nas formações dramáticas da superfície solar, pois produzem erupções e proeminências. É aqui que se origina a força do Sol, pois a ruptura dessas linhas de campo magnético libera grandes quantidades de energia no sistema solar, provenientes da estrela mais próxima de nós. Essas linhas de campo magnético são responsáveis por muitas das teorias sobre por que a corona tem temperaturas mais altas do que a superfície. Está claro que isso tem algo a ver com as linhas de campo magnético que aquecem a corona, mas é possível que existam ondas nos campos magnéticos que transportam energia debaixo da superfície solar até a corona. A sonda espacial Hinode, que significa amanhecer em japonês, foi lançada em 2006 com a missão de estudar a interação entre as linhas de campo magnético e a corona. Recentemente, capturou imagens de uma das ondas que pode ser responsável pelo aquecimento dessa enigmática região, as ondas de Alfvén. As ondas ocorrem no plasma, o gás ionizado permeado por um campo magnético. Além disso, acredita-se que essas ondas de Alfvén poderiam transportar energia turbulenta do interior do Sol para a corona e que essa energia poderia aquecê-la. As energéticas ondas de Alfvén que vêm do interior do Sol poderiam chegar à superfície e causar a vibração das linhas de campo magnético. Graças à vibração e à oscilação, elas se misturam ao plasma magnetizado que envolve a corona e, através do atrito, ocorre o aquecimento. Esse calor liberado pela corona é o que aquece o espaço e preenche o sistema solar de energia. Dia após dia, parece-nos que o Sol é sempre o mesmo, mas, assim como a Terra, o Sol tem estações, o mínimo solar e o máximo solar, duas personalidades diferentes que podem afetar a tecnologia e até o clima. O período de transição entre os mínimos solares é chamado de ciclo solar, um período médio de 11 anos em que a atividade solar atinge seu máximo e depois começa novamente. A principal medida do ciclo de atividade solar é o número de manchas solares visíveis em sua superfície. Durante o mínimo solar, o período de menor ocorrência de manchas, a atividade solar é limitada. Quando as manchas solares chegam à superfície durante o máximo solar, a energia do Sol se propaga mais amplamente. Quando há muitas manchas solares, há muitas erupções e ejeções de massa coronal. O aumento da atividade solar melhora a conexão entre o Sol e a Terra. A energia que o Sol libera pode causar distúrbios no ambiente terrestre.
a Terra está rodeada pela atmosfera solar, e o que acontece no Sol afeta a Terra. Chamamos isso de clima espacial. Agora se pretende realizar previsões meteorológicas precisas do clima espacial, mas pode ser uma tarefa bastante complicada. O Sol é turbulento, especialmente durante o máximo solar, quando ocorre o maior número de tempestades solares. Durante o máximo solar, o campo magnético da corona se complica muito, e há campos magnéticos por toda parte, até mesmo perto dos polos. Pode haver ejeções de massa coronal, erupções e tempestades solares várias vezes ao dia. As erupções solares e as ejeções de energia próximas às manchas solares caem no espaço como um raio rápido e poderoso. Podem surgir em questão de minutos e liberar a mesma quantidade de energia que 1 bilhão de megatons de dinamite. As erupções solares liberam gigantescas quantidades de energia solar a partir de pequenas áreas localizadas na superfície do nosso astro, tornando-se injeções muito concentradas de energia que aquecem o gás ao seu redor a cerca de 10 milhões de graus Celsius. As erupções solares são como chicotadas, liberam muita energia rapidamente e aceleram as partículas quase à velocidade da luz. As partículas das erupções solares mais potentes podem chegar a nós em cerca de 15 minutos, mas o furacão solar do espaço aparece com as ejeções de massa coronal. Essas explosões gigantescas liberam 1 bilhão de toneladas de gás superquente e plasma no espaço interestelar. As ejeções de massa coronal ocorrem quando a superfície solar emite uma imensa quantidade de massa e energia. Devemos imaginar essa imensa quantidade de massa e energia viajando do Sol em alta velocidade, às vezes a mais de 1.600.000 km por hora. Lançam gigantescas bolhas de gás quente e campos magnéticos. Saem tão rápido do Sol que produzem uma onda de choque. São elas que criam as tempestades e são muito importantes para entender o clima espacial. As sondas espaciais, como o SOHO, capturaram imagens do Sol lançando grandes quantidades de energia no espaço. Mas o que mais preocupa os cientistas é o chamado efeito halo. Quando uma coroa de energia envolve o coronógrafo, significa que o Sol lançou sua maior explosão em direção à Terra, como aconteceu nas intensas tempestades solares de 2003. A maior ejeção solar já registrada ocorreu durante essas tempestades. Pouco depois da explosão inicial vinda do Sol, o SOHO foi bombardeado por partículas solares carregadas, prótons e elétrons, que sobrecarregaram a câmera, fazendo com que a imagem ficasse ininteligível. O que se vê é uma espécie de neve, como flocos brilhantes que são as partículas aceleradas pela ejeção de massa coronal colidindo com a câmera do SOHO. Se os astronautas não estiverem preparados para elas, as tempestades solares podem causar baixas, pois eles seriam expostos em segundos à radiação que normalmente se recebe em um ano na Terra. Se vamos enviar astronautas para a Lua e Marte, é importante poder determinar quando ocorrerão essas. Se vamos enviar astronautas para a Lua e Marte, é importante podermos determinar quando é que estas tempestades vão ocorrer. Porque se estivessem a caminho durante uma tempestade solar, estariam em perigo mortal devido à radiação. A NASA instalou detectores de partículas solares em satélites para monitorizar e prever a atividade solar. Assim, quando ocorre um evento solar, podem alertar os astronautas para se abrigarem em áreas mais protegidas da nave espacial. Mas não são só os astronautas no espaço que estão em risco. A energia solar afeta a Terra e pode desestabilizar a nossa civilização. O aumento da atividade solar pode ter efeitos devastadores na Terra, como perturbações nas telecomunicações, falhas nos sistemas elétricos e nos satélites, bem como outros fenômenos que podem perturbar a nossa vida cotidiana. A atmosfera da Terra protege-nos de muitas partículas energéticas emitidas pelo Sol, mas as partículas mais intensas podem atravessá-la e danificar o ADN dos seres vivos. Além disso, as tempestades solares podem causar danos nas infraestruturas, como as redes elétricas, provocando apagões maciços. Durante o máximo solar, a Terra está sob a ameaça constante de tempestades solares. Essas tempestades são difíceis de prever e o seu impacto pode ser catastrófico. É por isso que os cientistas continuam a monitorizar o Sol e a desenvolver tecnologias para nos proteger dos seus efeitos. Uma tempestade solar extrema pode desestabilizar a economia mundial numa questão de horas. No entanto, nem tudo o que o Sol emite é prejudicial. Também cria espetáculos naturais impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral, que ocorrem quando as partículas solares interagem com a atmosfera da Terra. As auroras ocorrem quando as partículas do vento solar são capturadas pelo campo magnético da Terra, causando um brilho no céu noturno que pode ser visto a altas latitudes. Ao longo da história, as auroras fascinaram as pessoas, que as consideravam sinais dos deuses ou prenúncios de acontecimentos importantes. Atualmente, as auroras continuam a ser uma lembrança visual do poder do Sol,
e da sua influência no nosso planeta. A investigação sobre o Sol continua, e embora tenhamos aprendido muito nas últimas décadas, ainda há muitos mistérios por resolver. Compreender o comportamento do Sol é crucial não só para proteger a nossa tecnologia, mas também para compreender melhor o nosso lugar no universo. Todos os dias, o Sol continua a ser o motor da nossa existência, e o seu estudo permitir-nos prepararmos-nos melhor para qualquer eventualidade. A próxima grande tempestade solar é apenas uma questão de tempo, e, quando ocorrer, será um desafio para a nossa civilização tecnológica. Mas graças aos avanços científicos e à monitorização constante do Sol, estaremos mais bem preparados para lidar com os caprichos da nossa estrela mais próxima. O Sol não é apenas uma fonte de luz e calor. O uso excessivo de combustíveis fósseis, que liberam antigas reservas de energia solar armazenadas, tem perturbado esse equilíbrio natural. A liberação de milhões de toneladas de energia solar armazenada nos combustíveis fósseis tem amplificado o efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Muitos acreditam que o efeito estufa é algo ruim, mas na verdade ele é essencial para manter a Terra aquecida o suficiente para sustentar a vida. Sem ele, os oceanos congelariam. O problema surge quando há um excesso desse efeito, causado pelo aumento dos níveis de dióxido de carbono, vapor de água e metano na atmosfera. Esses gases aprisionam radiação solar em excesso, elevando a temperatura média do planeta e provocando o aquecimento global. Esse aumento na temperatura pode causar o derretimento das calotas polares, elevando o nível dos oceanos, o que seria desastroso se ocorresse rapidamente. Além de aumentar o calor, o uso contínuo de energia solar armazenada pode causar a desintegração da atmosfera da Terra, eliminando a proteção contra os raios ultravioleta do Sol. Atualmente, nossa camada de ozônio filtra a maior parte desses raios nocivos, permitindo que a quantidade certa de luz solar chegue à superfície, proporcionando as condições necessárias para a vida. Quando a luz solar interage com nossa pele, ela produz vitamina D, essencial para a saúde humana. No entanto, a exposição excessiva à radiação ultravioleta pode danificar o DNA e causar câncer de pele. Para manter o equilíbrio entre o Sol e a Terra, é imperativo reduzir o uso de energia solar armazenada e aumentar o uso de energia solar direta, capturada em tempo real. O Sol libera uma quantidade de energia incrivelmente grande. Em apenas 15 minutos, ele emite toda a energia que a humanidade consome em um ano. Por isso, cientistas têm se concentrado em formas de aproveitar essa energia de maneira mais eficiente. Projetos estão sendo desenvolvidos para criar grandes infraestruturas solares que capturam a energia do Sol em qualquer condição, 24 horas por dia, e a enviam para a Terra. Embora a NASA ainda não tenha construído algo nessa escala, suas pesquisas sobre tecnologias solares no espaço têm melhorado muito a tecnologia disponível na Terra. As células solares, por exemplo, são um exemplo de tecnologia que evoluiu a partir das pesquisas espaciais. Existem duas formas principais de aproveitar a energia solar na Terra: a energia solar térmica, que converte a energia do Sol em calor, usado para mover turbinas, e as células solares baseadas em silício, que transformam essa energia em eletricidade. Outra maneira indireta de aproveitar a energia solar é através dos aerogeradores, que capturam a energia do vento gerado pelo clima criado pelo Sol. Todas essas tecnologias estão em constante desenvolvimento, e muitas inovações futuras se basearão em processos naturais como a fotossíntese. Os cientistas têm estudado métodos de imitar a fotossíntese para criar energia, explorando, por exemplo, as propriedades de moléculas encontradas em plantas como o espinafre. Ao inserir essas moléculas em materiais condutores e expô-las à luz solar, elas podem gerar eletricidade. Isso abre portas para novas maneiras de capturar e utilizar a energia solar, garantindo um futuro mais sustentável para nosso planeta. Entretanto, mesmo com todas essas inovações, o Sol é uma força poderosa que não podemos controlar completamente. Um dia, ele se tornará muito mais poderoso, mais brilhante e maior. Dentro de 5 bilhões de anos, o Sol esgotará seu suprimento de hidrogênio e se expandirá, tornando-se uma gigante vermelha. Quando isso acontecer, ele engolirá os planetas internos, incluindo possivelmente a Terra. Durante essa fase de gigante vermelha, o Sol perderá suas camadas externas, que serão expelidas para o espaço, formando uma nebulosa planetária. O núcleo restante, uma anã branca, será do tamanho da Terra, mas com uma densidade incrivelmente alta. Esse remanescente esfriará e se apagará ao longo do tempo, deixando para trás um sistema solar muito diferente do que conhecemos. A morte do Sol terá um efeito devastador no sistema solar. Se a expansão do Sol não consumir os planetas interiores, é possível que suas órbitas mudem drasticamente. A Terra, se sobreviver,
provavelmente se tornará um planeta carbonizado, inóspito para a vida. Eventualmente, o Sol se reduzirá a uma anã branca, e a Terra, se ainda existir, se congelará na escuridão do espaço. Ainda que esse cenário esteja há bilhões de anos no futuro, ele nos lembra da natureza transitória da vida em nosso sistema solar. Contudo, a matéria que compõe o Sol, a Terra e todos os seres vivos um dia poderá formar novas estrelas e planetas, perpetuando o ciclo de vida do universo. Os cientistas continuam a explorar os mistérios do universo, tentando prever como ele terminará. As teorias variam, desde um grande colapso em que o universo se contrairá em si mesmo, até um grande congelamento onde ele se expandirá para sempre, esfriando até que toda a matéria se dissipe. Há também a teoria do grande rasgamento, onde a expansão acelerada do universo acabará por destruir todas as estruturas atômicas. Esses cenários, embora distantes, nos mostram como o estudo do Sol e do universo pode revelar muito sobre o destino de todas as coisas. Para os cientistas, a busca por respostas sobre o começo e o fim do universo é um dos maiores desafios, uma exploração contínua que pode nos levar a compreender melhor nosso lugar no cosmos. Os elementos que constituem o Sol, a Terra e até nós, humanos, vêm do mesmo sítio, poeira cósmica, ou seja, dos restos de estrelas que viveram e morreram há milhares de milhões de anos. Mas tal como essas estrelas pereceram, também o nosso Sol perecerá daqui a cerca de 5.000 milhões de anos. Nessa altura, o Sol será muito mais poderoso, mais brilhante e maior. Chegará um momento em que o Sol gastará todo o seu hidrogênio, e quando isso acontecer, começará a queimar hélio. Nessa altura, o Sol expandir-se-á e tornar-se-á uma gigante vermelha, invadindo o sistema solar. As órbitas dos planetas também se expandirão, mas não o suficiente para evitar serem engolidas pelo Sol. Durante esta fase, as instabilidades cósmicas farão com que as camadas exteriores do Sol se desprendam suavemente. As camadas interiores ionizarão a nuvem de gás que rodeia a estrela, fazendo-a brilhar. O nosso Sol ficará então rodeado por nuvens de gás incandescente que formarão aquilo a que se chama uma nebulosa planetária, uma das mais belas imagens do cosmos. O que restará será o núcleo do Sol, que encolherá e não produzirá nova energia através de reações nucleares, porque já não haverá combustível. Contrair-se-á e arrefecerá lentamente, tornando-se uma anã branca. Esta anã branca, embora pequena, será extremamente densa e continuará a emitir calor e luz, embora de forma cada vez mais tênue, até se extinguir completamente. A morte do Sol terá um efeito devastador no sistema solar. Se a expansão do Sol não consumir os planetas mais próximos, é provável que as suas órbitas se desestabilizem e sobreaqueçam. A Terra, se ainda existir, será um planeta carbonizado e sem vida, enquanto os mares se evaporam e a atmosfera se desintegra. No entanto, este processo só ocorrerá daqui a milhares de milhões de anos. Nessa altura, a humanidade, se ainda existir, terá encontrado novas formas de sobreviver fora do nosso sistema solar. Mas a história do Sol lembra-nos que até as estrelas têm um ciclo de vida e que um dia, tudo o que conhecemos deixará de existir. Um dia, quando o Sol se tornar uma anã branca, a sua luz será tão fraca que mal será visível da Terra, que nessa altura já será um planeta gelado. À medida que a anã branca arrefecer, tornar-se-á uma rocha fria e escura, incapaz de sustentar a vida. A morte do Sol, embora catastrófica para o sistema solar, também faz parte do ciclo natural do universo. Os restos do nosso Sol e dos planetas que outrora o orbitaram podem eventualmente formar novas estrelas, planetas e possivelmente nova vida. Em última análise, somos poeira estelar e, um dia, essa poeira formará novas gerações de estrelas e planetas, dando continuidade ao ciclo eterno da vida no cosmos. Apesar de que a Terra e a vida nela deixem de existir, as partículas que compõem tudo o que conhecemos ainda estarão presentes no universo. Essas partículas continuarão a se transformar e a evoluir com o tempo, participando do ciclo interminável de criação e destruição que caracteriza o cosmos. No entanto, o fim do Sol não significa o fim do universo. O universo continuará a existir, expandindo-se e mudando de maneiras que ainda não compreendemos completamente. A humanidade, se ainda existir, pode ter encontrado um novo lar em outro sistema estelar ou até mesmo em outra galáxia, longe dos perigos de uma estrela moribunda. E apesar de não sabermos o que o futuro reserva, uma coisa é certa: o estudo do Sol e das estrelas é crucial para entender nosso lugar no universo e para preparar-nos para o futuro. As estrelas que vemos hoje no céu noturno são testemunhas de um passado distante, e cada uma delas tem uma história única para contar. Ao estudá-las, aprendemos não apenas sobre o destino do Sol, mas também sobre o destino de todas as estrelas, e, em última análise, sobre o destino do próprio universo.
os cientistas continuam a explorar os mistérios do universo, tentando prever como ele terminará. As teorias variam desde um grande colapso, onde o universo se contrairá sobre si mesmo, até um grande congelamento, onde ele se expandirá para sempre, esfriando até que toda a matéria se dissipe. Há também a teoria do grande rasgo, onde a expansão acelerada do universo acabará por destruir todas as estruturas atômicas. Esses cenários, embora distantes, nos mostram como o estudo do Sol e do universo pode revelar muito sobre o destino de todas as coisas. Para os cientistas, a busca por respostas sobre o começo e o fim do universo é um dos maiores desafios, uma exploração contínua que pode nos levar a compreender melhor nosso lugar no cosmos. No entanto, por mais que possamos especular sobre o futuro distante, o Sol continua a ser a estrela que sustenta toda a vida na Terra. É a nossa fonte de luz e calor, e sem ele, a vida como a conhecemos não existiria. O Sol, com todas as suas forças e perigos, é também a razão pela qual estamos aqui. E estudar sua natureza e comportamento é essencial para garantir que possamos continuar a viver sob sua influência. Os cientistas continuam a explorar os mistérios do universo, tentando prever como ele terminará. As teorias variam desde um grande colapso, onde o universo se contrairá sobre si mesmo, até um grande congelamento, onde ele se expandirá para sempre, esfriando até que toda a matéria se dissipe. Há também a teoria do grande rasgo, onde a expansão acelerada do universo acabará por destruir todas as estruturas atômicas. Esses cenários, embora distantes, nos mostram como o estudo do Sol e do universo pode revelar muito sobre o destino de todas as coisas. Para os cientistas, a busca por respostas sobre o começo e o fim do universo é um dos maiores desafios, uma exploração contínua que pode nos levar a compreender melhor nosso lugar no cosmos. O telescópio Hubble, por exemplo, tem proporcionado aos cientistas uma visão sem precedentes do universo, permitindo que exploremos a natureza das galáxias e das estrelas em detalhes que antes eram inimagináveis. Com essas novas ferramentas, podemos olhar para trás no tempo, até os momentos logo após o Big Bang, e começar a entender como o universo evoluiu para se tornar o que é hoje. Mas à medida que olhamos para o futuro, uma questão persiste: como o universo terminará? Se a expansão continuar a acelerar, como sugerem algumas observações, poderíamos enfrentar um cenário em que o universo se rasgue, separando tudo em seus componentes mais básicos. Alternativamente, o universo pode continuar a se expandir para sempre, esfriando gradualmente até que todas as estrelas se apaguem, deixando para trás um vazio frio e escuro. De qualquer forma, o estudo do Sol e de outras estrelas é crucial para entender esses processos. Ao observarmos como o Sol evolui, aprendemos não apenas sobre o futuro da nossa própria estrela, mas também sobre o destino de outras estrelas e galáxias em todo o universo. A pesquisa científica está sempre avançando, e com cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais de compreender o destino final do universo. Mas independentemente do que o futuro nos reserva, uma coisa é clara: o Sol e as estrelas que nos rodeiam continuarão a ser objetos de fascínio e estudo, guiando-nos em nossa busca por respostas às maiores perguntas da existência. O universo, com todo o seu mistério e vastidão, nos leva a questionar nossa própria existência e o futuro que nos aguarda. As estrelas que vemos no céu são apenas uma fração do que existe lá fora, e cada uma delas tem uma história para contar. Ao estudar essas estrelas, especialmente o Sol, que é a mais próxima de nós, estamos, de certa forma, explorando as raízes do nosso próprio ser. Mas o que acontecerá quando o Sol, a estrela que nos dá vida, eventualmente morrer? Quando o combustível do Sol acabar e ele se transformar em uma gigante vermelha, a Terra, se ainda estiver em sua órbita, será um lugar inóspito. Os oceanos evaporarão, a atmosfera será destruída, e toda a vida que depende da luz solar cessará de existir. No final, o Sol se tornará uma anã branca, uma estrela pequena e densa, que esfriará lentamente até se apagar completamente. Essa transformação do Sol é um lembrete de que tudo no universo está em constante mudança. As estrelas nascem, brilham intensamente por bilhões de anos e, eventualmente, morrem, espalhando seus restos pelo cosmos. Esses restos, por sua vez, podem se tornar os blocos de construção de novas estrelas, planetas e, possivelmente, novas formas de vida. Nós, seres humanos, somos feitos de poeira estelar, e é possível que, no futuro distante, essa poeira venha a formar novos mundos em outras partes do universo. O estudo do universo e das estrelas não é apenas uma exploração científica, é também uma jornada filosófica que nos ajuda a entender nosso lugar no cosmos. À medida que olhamos para o céu e contemplamos as estrelas, somos lembrados de que somos parte de algo muito maior e mais antigo do que nós mesmos. E enquanto continuamos a explorar esses mistérios,
talvez possamos encontrar respostas para as perguntas mais profundas sobre a existência e o destino de tudo o que conhecemos. Os cientistas, desde o lançamento da missão Estéreo, o Observatório de Relações Solar Terrestres, estão mais perto de poder prever as tempestades solares. Este par de sondas permite que vejam o Sol em 3 dimensões. Agora, quando uma dessas ejeções de massa coronal se dirige para nós, podemos ver tudo de lado, o que nos permite saber a velocidade com que ela se move e a sua estrutura. Em 2011, as sondas Estéreo chegaram ao ponto ideal, ficando em ambos os lados do Sol e permitindo à NASA ter uma visão de 360 graus. Assim, poderemos ver o que está acontecendo na face oposta do Sol antes que isso nos afete na Terra. Pela primeira vez, podemos ver o Sol por todos os lados, o que nos permitirá prever esse tipo de tempestades. O máximo solar é complicado porque aumenta a temperatura do clima espacial. No entanto, durante o outro período do ciclo solar, a época de calma ou mínimo solar, também há perigos. Quando o número de manchas solares diminui, o clima na Terra é mais frio. Em 2008, vimos o nível mais baixo de manchas solares em um século. Houve 266 dias sem manchas solares. Em 2008, atingimos o mínimo de manchas solares. Mas agora elas deveriam estar aumentando e não estão. Isso pode significar que este período de poucas manchas solares será prolongado. Segundo os cientistas, os períodos anteriores de mínimos solares causaram uma diminuição na temperatura da Terra. De tempos em tempos, o ciclo de atividade das manchas solares parece desaparecer ou diminuir. Isso já aconteceu entre 1650 e 1700, quando foram observadas apenas cerca de 50 manchas, enquanto normalmente, no mesmo período de tempo, haveria dezenas de milhares. Assim, as manchas solares diminuíram significativamente. Esse período foi chamado de mínimo de Maunder. O Sol estava muito tranquilo, e isso foi acompanhado por temperaturas mais baixas do que o normal na Terra. Na Europa, ocorreu uma pequena era do gelo durante essas décadas. Graças à atmosfera do Sol que envolve a Terra, estamos protegidos dos raios cósmicos mortais. Apesar de o poder do Sol nos proteger, ele também pode nos prejudicar. A vida na Terra é possível, em parte, por causa da camada de ozônio. Mas o que aconteceria se perdêssemos essa camada? Se a Terra perdesse grande parte da camada de ozônio, a radiação ultravioleta do Sol penetraria na atmosfera e atingiria a superfície do planeta. Grandes quantidades de raios ultravioletas eliminariam rapidamente os elementos mais básicos da cadeia alimentar. Ficaríamos sem plantas e, em seguida, sem animais. Se grandes quantidades de luz ultravioleta atingissem a Terra, a vida como a conhecemos desapareceria. E o que poderia fazer com que a camada de ozônio desaparecesse? Algo de que, supostamente, o Sol nos protege: as explosões de raios gama. As explosões de raios gama são flashes intensos e rápidos da radiação mais poderosa conhecida. Os raios gama, os fenômenos mais poderosos do universo, liberam em segundos a mesma quantidade de energia que o Sol emitirá ao longo de toda a sua vida. Eles ocorrem quando estrelas gigantes morrem ou colidem. Podem ser originados por qualquer processo extremo, como o choque de uma estrela gigante com um buraco negro. Essas explosões ocorrem em algum lugar do céu, com uma frequência de uma por dia, e vem de muito, muito longe, geralmente a bilhões de anos-luz de distância. Mas há apenas 8.000 anos-luz, na constelação de Sagitário, há uma bomba potencial, o IR-104, 2 estrelas que completam sua rotação uma vez a cada 8 meses, e uma delas está prestes a se tornar uma supernova e emitir uma explosão de raios gama. Uma dessas estrelas pode gerar uma explosão de raios gama a qualquer momento, e seus raios poderiam atingir a Terra. Se os raios carregados de energia de uma explosão de raios gama se dirigirem diretamente para a Terra, eles representariam um perigo grave. A radiação da explosão seria muito intensa, mas curta, durando entre 10 e 20 segundos. No entanto, desencadearia uma série de eventos que poderiam destruir até 50% ou mais da camada de ozônio. Cientistas especulam que uma explosão de raios gama pode ter sido responsável pela extinção de vida na Terra há milhões de anos. Naquela época, a vida existia apenas nos oceanos. E mesmo que a vida marinha nas profundezas não tenha sido afetada diretamente pela radiação ultravioleta, o plâncton e a vida próxima à superfície foram dizimados, o que afetou toda a cadeia alimentar. A ameaça é ainda maior devido a algo que os cientistas observaram nas últimas décadas: uma diminuição de 20% na força dos ventos solares. O vento solar é a emissão constante de partículas do Sol que espalha os campos magnéticos da coroa solar pelo espaço. Mesmo sem as ejeções de massa coronal e as erupções solares, o vento solar continua a soprar, indo além de Plutão e formando uma espécie de bolha no espaço interestelar. Essa bolha, chamada de heliosfera,
age como uma barreira protetora, impedindo a entrada de partículas carregadas do espaço interestelar. Recentemente, os cientistas descobriram que a heliosfera está encolhendo e enfraquecendo. Sabe-se que a pressão do vento solar diminuiu nos últimos 25 anos. De fato, a heliosfera, onde a pressão do vento solar termina, encolheu. Uma heliosfera mais fraca aumenta a probabilidade de que a Terra seja exposta ao perigo e a ataques de materiais cósmicos intergalácticos. Se houver menos ventos solares, a heliosfera diminuirá, tornando mais fácil para os raios cósmicos entrarem no sistema solar. De fato, o número de elétrons carregados de energia, uma pequena mas importante característica dos raios cósmicos ao redor da Terra, aumentou em 20%. Parece que os elétrons dos raios cósmicos aumentaram, e isso é esperado, dado que os ventos solares diminuíram em 20 ou 30% nos últimos 50 anos. A bolha encolheu, e é lógico que os raios cósmicos tenham aumentado. Felizmente, vivemos em um planeta com uma atmosfera e um campo magnético densos que nos protegem. Após bilhões de anos, o Sol e a Terra desenvolveram o equilíbrio perfeito para que a vida seja possível em nosso planeta. O sistema solar está localizado na zona habitável estelar, nem muito quente nem muito fria. O Sol nos fornece a luz, o calor e a energia necessários para a existência do nosso planeta e da vida nele. O Sol torna possível tudo o que existe na Terra. Ele é a fonte de energia da Terra, controlando o nosso clima e proporcionando a energia para todas as formas de vida. As plantas aproveitam a energia do Sol por meio da fotossíntese, criando carboidratos. Os seres humanos e os animais consomem esses carboidratos, convertendo-os em energia que podemos usar. Mesmo os combustíveis fósseis, que são a base de nossa vida moderna, foram criados pelo Sol. No entanto, o uso excessivo desses combustíveis parece estar comprometendo o equilíbrio entre o Sol e a Terra. Devido ao fato de que todos os materiais vivos recebem sua energia do Sol, ele é a fonte de todos os combustíveis fósseis, seja em árvores ou em substâncias que ficaram presas entre as rochas e foram transformadas ao longo de milhões de anos nos hidrocarbonetos que conhecemos. Coletamos e usamos esses combustíveis fósseis, liberando a energia do Sol de milhões de anos atrás, colocando em risco o equilíbrio entre nosso planeta e sua estrela mais próxima. Se queimarmos tudo, a atmosfera mudará a tal ponto que se tornará irreconhecível. Muito antes de ficarmos sem combustível fóssil, já teremos visto os efeitos do excesso de energia solar, resultando no aumento da temperatura global. A liberação de milhões de toneladas de energia solar antiga, armazenada nos combustíveis fósseis, amplificou o processo natural, levando ao que é chamado de efeito estufa. Muitas pessoas acreditam que o efeito estufa é algo ruim, mas ele é necessário, pois mantém a Terra quente. Sem ele, os oceanos congelariam. O problema surge quando há excesso de efeito estufa. Se houver muito dióxido de carbono, vapor d'água e metano na atmosfera da Terra, esses gases aprisionam radiação solar demais, aumentando a temperatura média do planeta e causando o aquecimento global. Isso poderia levar ao derretimento das calotas polares e ao aumento do nível do mar, o que seria desastroso se acontecesse muito rapidamente. Assim, a atmosfera não apenas reteria mais calor, mas também poderia começar a se decompor. O uso contínuo da energia solar fossilizada pode resultar em quantidades indesejadas de radiação solar. Atualmente, nossa camada de ozônio impede a entrada da maioria dos raios ultravioleta do Sol, permitindo que apenas a luz suficiente atravesse para sustentar a vida. Quando a luz do Sol interage com nossa pele, ela produz vitamina D, que é muito útil. A vitamina D nos protege de várias doenças, incluindo doenças cardíacas e osteoporose. Mas, novamente, o equilíbrio é necessário. Excesso de sol pode alterar nosso DNA e causar câncer de pele. Para manter o equilíbrio entre o Sol e a Terra que permite a existência da vida, devemos reduzir o uso da antiga energia solar e aumentar o uso da energia solar que o Sol libera diariamente. Em última análise, o Sol libera 86 mil bilhões de megawatts de energia a cada segundo. Ou seja, nosso astro libera em 15 minutos toda a energia que consumimos na Terra durante um ano. Por isso, a exploração dessa fonte de energia tem sido o objetivo dos cientistas há muitos anos. O tamanho desse satélite solar não tem precedentes. É uma infraestrutura de entre 55 e 65 quilômetros quadrados, coberta com células solares que capturam a energia do astro durante as 24 horas do dia e a enviam para a Terra. A NASA ainda não conseguiu algo nessa escala, mas seu trabalho em tecnologia solar no espaço tem melhorado a tecnologia em nosso planeta. As células solares são parte de uma tecnologia que veio do espaço para a Terra. Quando começamos a trabalhar nos programas Apollo, Mercury e Gemini, precisávamos de usinas de energia no espaço.
Assim, as células solares foram uma fonte natural de eletricidade. Hoje em dia, existem duas maneiras principais de aproveitar a energia solar: a energia solar térmica, que converte a energia do Sol em calor, concentrando-a para mover turbinas, e os painéis solares, que utilizam uma tecnologia baseada em silício para converter a energia em eletricidade. Também podemos aproveitar a energia solar de forma indireta por meio de aerogeradores, que capturam a energia produzida pelo clima que o Sol ajuda a criar. Essas tecnologias estão em constante desenvolvimento, mas muitas das novas tecnologias mais interessantes se baseiam em um processo muito antigo, a fotossíntese. Descobrimos grandes benefícios ao passar das células solares de semicondutores para as orgânicas. Os cientistas estão tentando imitar a mãe natureza e conseguiram gerar eletricidade a partir de um produto que encontramos no mercado, o espinafre. Todas as plantas verdes têm moléculas orgânicas, mas as dos espinafres são as melhores, onde se pode cultivar esse peptídeo, essa molécula. Os pesquisadores colocaram esse peptídeo em uma espécie de sanduíche solar, entre dois materiais condutores, e quando é exposto à luz solar, os elétrons circulam, gerando corrente elétrica. Assim, as moléculas orgânicas podem se tornar pequenas células solares. Para manter o equilíbrio entre a Terra e nossa estrela mais próxima, é óbvio que precisamos nos concentrar em encontrar maneiras de viver com a energia que o Sol nos fornece diariamente. Em suma, enquanto o Sol brilhar, teremos energia solar. Mas o que aconteceria se ele liberasse energia demais? Os elementos que compõem o Sol, a Terra e até mesmo os seres humanos vêm de um único lugar, da poeira cósmica, ou seja, dos restos das estrelas que viveram e morreram há bilhões de anos. Mas assim como essas estrelas morreram, nosso Sol também morrerá em cerca de 5 bilhões de anos. Quando isso acontecer, ele será muito mais poderoso, brilhante e grande. Chegará um ponto em que o Sol queimará todo o seu hidrogênio, e quando isso acontecer, ele queimará hélio em vez de hidrogênio, causando sua expansão e transformação em uma gigante vermelha. Quando se expandir, ele se tornará maior e invadirá o sistema solar. As órbitas dos planetas também se expandirão porque o Sol perderá massa. Durante essa fase, instabilidades, que podemos chamar de arrotos cósmicos, farão com que as camadas externas do Sol sejam ejectadas suavemente. As camadas exteriores da gigante vermelha se desprenderão gradualmente, enquanto as camadas internas ionizarão a nuvem de gás ao redor do astro, fazendo-a brilhar. Assim, nosso Sol ficará envolto em nuvens de gás brilhante, formando o que chamamos de nebulosa planetária, que pode ter formas bonitas e complexas. Algumas são redondas, mas outras se deformam e assumem formas variadas, ou seja, não são simétricas. O que restará será o núcleo contraído do Sol, que não produzirá mais energia por meio de reações nucleares, pois o combustível terá se esgotado. Ele continuará a se contrair e a esfriar, tornando-se cada vez mais fraco, até desaparecer completamente de vista. A morte do Sol terá um efeito devastador no sistema solar. Se a grande expansão não engolir os planetas mais próximos, incluindo a Terra, é provável que suas órbitas mudem, fazendo com que superaqueçam. A superfície da Terra será carbonizada e provavelmente o planeta será tostado. De qualquer forma, imagine um Sol 1000 ou 2000 vezes mais brilhante do que agora. A Terra se aquecerá muito, tornando-se um lugar inóspito para a vida. É possível que superaqueça antes mesmo de o Sol se transformar em uma gigante vermelha, pois o Sol se aquecerá antes de se expandir e se tornar maior do que a órbita da Terra. Em algum momento, a Terra se aquecerá tanto que a água ferverá, os mares evaporarão e a vida, como a conhecemos, deixará de existir. Se ainda restar alguma coisa na Terra, o Sol se encolherá até se tornar uma anã branca, e então a Terra congelará em vez de se aquecer. Não será um lugar adequado para a vida. Tudo isso não acontecerá por muitos e muitos bilhões de anos. Faz apenas cerca de 50 anos que temos foguetes e satélites no espaço, e estamos falando de bilhões de anos. Então, no mínimo, teremos viajado pelo sistema solar, encontrado lugares onde a temperatura seja semelhante à da Terra agora, ou até mesmo chegado a lugares além do sistema solar. Por isso, não devemos nos preocupar tanto com o que acontecerá com o Sol em 5 bilhões de anos. O Sol nos deu a vida, e é possível que um dia ele a tire. Mesmo que a Terra morra, de alguma forma, o que existe nela poderá continuar a viver. A poeira cósmica que deu origem à Terra e a seus habitantes poderá algum dia se transformar na poeira de estrelas, que dará origem a uma nova geração de planetas, estrelas e vida. No fundo, somos poeira de estrelas, e um dia o Sol desaparecerá gradualmente até morrer. Os cientistas imaginam o inimaginável e chegam a algumas ideias malucas sobre como tudo terminará. Este é o fim do universo.
Uma batalha está em curso nos confins mais distantes do universo. Ninguém pode vê-la, mas os cientistas estão certos de que está acontecendo e que o resultado será desolador. O universo chegará ao fim, não daqui a bilhões de anos, mas sem escapatória. Calcular quando isso acontecerá é o desafio dos astrofísicos em todo o mundo. Eles estão direcionando equipamentos avançados para os céus para desvendar o mistério do nosso destino. As possibilidades são assustadoras. Uma opção é que a gravidade atraia o universo de volta para si mesmo, semelhante ao que acontece quando soltamos um balão inflado. O universo retornaria ao seu tamanho original, o que é conhecido como o grande esmagamento. Isso seria o fim do universo em uma imensa bola de fogo, enquanto toda a matéria colapsa sobre si mesma. Seria muito dramático. Em seguida, há o grande congelamento. O universo se expande até que os fornos nucleares que alimentam todas as estrelas se apaguem. O universo esfria e morre. Uma segunda possibilidade é ainda mais triste. O universo continua a se expandir para sempre, ficando cada vez mais frio e solitário à medida que a expansão afasta nossos vizinhos mais próximos, e acabamos sendo uma única comunidade isolada de estrelas e galáxias. Por outro lado, poderia haver um final muito mais espetacular, onde tudo se despedaça até o último átomo, como um balão que se enche demais de ar e estoura. Isso seria muito mais dramático do que o grande congelamento e tão fatal quanto o grande esmagamento. O universo continuaria a se expandir, mas a uma taxa cada vez mais acelerada, a ponto de a trama do tempo e do espaço não conseguir mais manter o universo unido. Seja qual for a forma, a conclusão será dramática. Para entender como isso pode acontecer, os cientistas se concentram em como tudo começou. O mistério começa a ser resolvido aqui, no Observatório de Monte Wilson, com vista para Pasadena, Califórnia. Em 1929, ao olhar através do que era então o maior telescópio do mundo, Edwin Hubble fez uma descoberta estranha. O universo está se expandindo. A descoberta de Hubble nos deu uma imagem totalmente nova do universo, um ambiente dinâmico que evolui com o tempo. Isso é diferente da visão estática que as pessoas tinham anteriormente. Antes disso, os cientistas acreditavam que o universo era estático e constante. A descoberta de que o universo está se expandindo implicava que ele tinha um ponto de partida, um começo. Isso impulsionou a ideia de que, se retrocedermos no tempo, encontraremos o ponto em que tudo começou. E daí surgiu a ideia do Big Bang. O Big Bang, a fração de segundo em que o universo e tudo o que ele contém surgiu com uma explosão de um ponto menor que um átomo. Uma ideia errônea comum sobre o Big Bang é que podemos identificar um local no espaço onde ele ocorreu, mas, na verdade, é mais apropriado pensar no Big Bang como uma criação simultânea em todas as partes do universo. A descoberta de Hubble também sugere que, se o universo estava se expandindo antes, ele continuará a se expandir no futuro. Mas como, quanto e por quanto tempo? Será que continuará a se expandir para sempre? Se continuar a se expandir, estará sempre desacelerando, porque a gravidade estará puxando a matéria de volta. Se continuarmos a medir o comportamento do universo, poderemos prever seu destino. Por décadas, os cientistas tentaram medir essa desaceleração sem sucesso. Finalmente, em 1998, uma equipe de cientistas mediu com sucesso a expansão do universo e descobriu que a expansão não está desacelerando, mas acelerando. Isso foi completamente inesperado e surpreendente. Eles perceberam que a explicação só poderia ser uma força repulsiva misteriosa, algo no espaço que está acelerando a expansão do universo. Ninguém sabe o que é. É chamada de energia escura. A descoberta da energia escura foi, sem dúvida, uma das mais importantes da última metade do século. A energia escura está acelerando a expansão do universo. Isso significa que o universo pode continuar a se expandir para sempre, mas de uma maneira que nunca imaginamos. É como se o universo estivesse sendo esticado cada vez mais rápido, a ponto de, eventualmente, todas as galáxias se afastarem tanto umas das outras que não seremos mais capazes de ver nada no céu. As estrelas que vemos hoje eventualmente se apagarão e não haverá novas estrelas para substituí-las. Os buracos negros que foram formados pelo colapso de estrelas massivas continuarão a crescer, engolindo tudo ao seu redor, mas até mesmo eles acabarão por evaporar lentamente, liberando radiação e desaparecendo. O que restará será um universo escuro, frio e vazio. Esse destino é chamado de grande congelamento, Big Freeze. A matéria se espalhará tanto que a densidade do universo se tornará incrivelmente baixa. Sem estrelas para fornecer calor e luz, as temperaturas cairão para níveis próximos ao zero absoluto. Toda a vida, tal como a conhecemos, deixará de existir. Mas o que causou essa aceleração misteriosa? A resposta ainda não é clara.
Alguns cientistas sugerem que a energia escura é uma propriedade do próprio espaço, uma força intrínseca que empurra o espaço para fora. Outros acreditam que pode haver uma interação desconhecida entre a matéria e a energia que está causando essa expansão acelerada. A verdade é que ainda estamos longe de entender completamente a energia escura. Ela representa cerca de 70% do conteúdo total do universo, mas é uma das maiores incógnitas da física moderna. Os cientistas continuam a explorar novas teorias e a realizar experimentos para tentar desvendar esse mistério. Enquanto isso, a busca por respostas sobre o destino do universo continua. Sabemos que o universo teve um começo e agora parece claro que ele terá um fim. Mas como exatamente esse fim se dará ainda é uma questão aberta. Seja como for, o destino do universo é algo que ocorrerá em bilhões e bilhões de anos. A humanidade tem muito tempo pela frente. Tempo suficiente para continuar explorando os mistérios do cosmos, para avançar na ciência e na tecnologia, e para buscar um entendimento mais profundo do lugar que ocupamos no universo. Mas há algo mais que podemos prever sobre o destino do universo. Alguns cientistas acreditam que a aceleração da expansão causada pela energia escura pode eventualmente levar a um destino ainda mais dramático, o Grande Rasgo, Big Rip. Nesta teoria, a energia escura não apenas acelera a expansão do universo, mas também continua a aumentar em intensidade. Isso faria com que todas as estruturas no universo, desde galáxias até sistemas solares, planetas e até mesmo átomos, fossem rasgadas à medida que o universo se expandisse de forma cada vez mais rápida e violenta. No cenário do Grande Rasgo, não apenas o universo se expandiria a uma velocidade maior, mas essa expansão acelerada acabaria superando todas as forças que mantêm as coisas unidas. As galáxias seriam separadas em estrelas individuais, os planetas seriam arrancados de suas órbitas e até mesmo os átomos seriam destruídos. Tudo o que conhecemos deixaria de existir à medida que o universo se fragmentasse em suas partes mais fundamentais. Esse cenário é, obviamente, bastante extremo e depende de muitas suposições sobre a natureza da energia escura que ainda não foram confirmadas. Mas é uma possibilidade intrigante que demonstra o quanto ainda precisamos aprender sobre o universo e as forças que o governam. Outra possibilidade é que a energia escura pode eventualmente enfraquecer ou mudar de comportamento. Se isso acontecer, a expansão do universo pode desacelerar ou até mesmo parar. Neste caso, a gravidade poderia começar a puxar o universo de volta, levando a um cenário conhecido como o Grande Colapso, Big Crunch. Neste cenário, o universo reverteria seu curso, colapsando sobre si mesmo em um evento catastrófico que o faria voltar a um estado semelhante ao que existia antes do Big Bang. O destino final do universo, seja um grande congelamento, um grande rasgo ou um grande colapso, ainda é uma questão aberta. Cada uma dessas possibilidades depende de fatores que ainda estamos tentando entender, como a natureza da energia escura e a quantidade total de matéria no universo. O que sabemos com certeza é que o universo, assim como tudo o mais, teve um começo e terá um fim. Mas esse fim ainda está muito longe no futuro, e há muito mais a ser descoberto antes de chegarmos lá. Até lá, a humanidade continuará a explorar, a aprender e a se maravilhar com os mistérios do cosmos. Outro cenário é que a energia escura pode eventualmente enfraquecer ou mudar de comportamento. Se isso acontecer, a expansão do universo pode desacelerar ou até mesmo parar. Nesse caso, a gravidade poderia começar a puxar o universo de volta, levando a um cenário conhecido como o Grande Colapso, Big Crunch. Nesse cenário, o universo reverteria seu curso, colapsando sobre si mesmo em um evento catastrófico que o faria voltar a um estado semelhante ao que existia antes do Big Bang. O destino final do universo, seja um grande congelamento, um grande rasgo ou um grande colapso, ainda é uma questão em aberto. Cada uma dessas possibilidades depende de fatores que ainda estamos tentando entender, como a natureza da energia escura e a quantidade total de matéria no universo. O que sabemos com certeza é que o universo, assim como tudo mais, teve um começo e terá um fim. Mas esse fim ainda está muito longe no futuro, e há muito mais a ser descoberto antes de chegarmos lá. Até lá, a humanidade continuará a explorar, a aprender e a se maravilhar com os mistérios do cosmos. Mas para onde o universo está indo agora e como ele vai terminar são perguntas que ainda estamos tentando responder. Sabemos que ele está se expandindo e que essa expansão está se acelerando por causa da energia escura. Mas não sabemos exatamente o que isso significa para o futuro. Se a energia escura continuar a acelerar a expansão do universo, ele pode acabar em um estado frio, escuro e vazio, onde todas as estrelas se apagarão e não haverá nova formação de estrelas. Isso é o que os cientistas chamam de grande congelamento, Big Freeze.
a matéria se espalhará tanto que a densidade do universo se tornará incrivelmente baixa. Sem estrelas para fornecer calor e luz, as temperaturas cairão para níveis próximos ao zero absoluto, e toda a vida, como a conhecemos, deixará de existir. Outra possibilidade é que a energia escura possa eventualmente enfraquecer ou mudar de comportamento. Nesse caso, a expansão do universo pode desacelerar ou até mesmo parar, e a gravidade poderia começar a puxar o universo de volta para um estado mais compacto. Esse cenário é conhecido como o Grande Colapso, Big Crunch. Neste caso, o universo poderia colapsar sobre si mesmo, revertendo todo o processo de expansão. E, finalmente, há a possibilidade de um grande rasgo, Big Rip, onde a energia escura se torna tão forte que começa a separar tudo no universo, desde galáxias e estrelas até planetas e, eventualmente, átomos. Esse seria um fim catastrófico para o universo, onde toda a matéria seria destruída. Todas essas possibilidades mostram o quanto ainda temos que aprender sobre o universo e as forças que o governam. A energia escura continua sendo uma das maiores incógnitas da física moderna, representando cerca de 70% do conteúdo total do universo. Mas ainda sabemos muito pouco sobre ela. Enquanto isso, a busca por respostas sobre o destino do universo continua. Sabemos que o universo teve um começo, e agora parece claro que ele terá um fim. Mas como exatamente esse fim se dará ainda é uma questão aberta. Seja como for, o destino do universo é algo que ocorrerá em bilhões e bilhões de anos. A humanidade tem muito tempo pela frente. Tempo suficiente para continuar explorando os mistérios do cosmos, para avançar na ciência e na tecnologia, e para buscar um entendimento mais profundo do lugar que ocupamos no universo. Enquanto isso, a busca por respostas sobre o destino do universo continua. Sabemos que o universo teve um começo, e agora parece claro que ele terá um fim. Mas como exatamente esse fim se dará ainda é uma questão aberta. Seja como for, o destino do universo é algo que ocorrerá em bilhões e bilhões de anos. A humanidade tem muito tempo pela frente. Tempo suficiente para continuar explorando os mistérios do cosmos, para avançar na ciência e na tecnologia e para buscar um entendimento mais profundo do lugar que ocupamos no universo. Apesar de todos os desafios e incertezas, uma coisa é certa: o desejo de entender o universo e nosso lugar nele continuará a nos impulsionar. Somos uma espécie curiosa, sempre querendo saber mais, explorar mais e entender mais. E enquanto houver perguntas a serem respondidas, continuaremos nossa busca incansável por conhecimento. Este é o verdadeiro espírito da ciência. Não apenas aceitar o que sabemos, mas sempre buscar o que ainda não sabemos. E embora nunca possamos saber tudo, o que aprendemos ao longo do caminho nos ajuda a apreciar a vastidão e a maravilha do universo em que vivemos. A busca por respostas sobre o destino do universo é uma jornada que pode nunca ter fim. No entanto, a própria busca é o que nos define como seres curiosos e intelectualmente inquietos. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão do cosmos e do nosso lugar dentro dele. Ao olhar para o futuro, é possível que as gerações vindouras consigam resolver mistérios que hoje nos parecem insolúveis. A exploração espacial e os avanços tecnológicos podem nos levar a respostas que agora apenas podemos imaginar. A ciência continuará a ser a chave para desvendar os segredos do universo, e a curiosidade humana será o motor que impulsiona essa busca. Mas, independentemente de como o universo acabará, o que importa é que estamos aqui agora, tentando entender tudo isso. Cada estrela, cada galáxia e cada partícula no cosmos fazem parte de uma história maior. Uma história que estamos apenas começando a compreender. O destino final do universo pode ser algo que nunca saberemos ao certo, mas a jornada para descobrir essas respostas é o que dá sentido à nossa existência. Essa é a beleza da ciência. A constante busca pelo conhecimento, a vontade de explorar o desconhecido e a humildade de aceitar que há coisas que talvez nunca entendamos completamente. Mas é justamente essa busca que nos torna humanos e que nos conecta ao vasto e misterioso universo que habitamos. O destino final do universo pode ser algo que nunca saberemos ao certo, mas a jornada para descobrir essas respostas é o que dá sentido à nossa existência. Essa é a beleza da ciência, a constante busca pelo conhecimento, a vontade de explorar o desconhecido e a humildade de aceitar que há coisas que talvez nunca entendamos completamente. Mas é justamente essa busca que nos torna humanos e que nos conecta ao vasto e misterioso universo que habitamos. A energia escura está acelerando a expansão do universo. Isso significa que o universo pode continuar a se expandir para sempre, mas de uma maneira que nunca imaginamos. É como se o universo estivesse sendo esticado cada vez mais rápido, a ponto de, eventualmente, todas as galáxias se afastarem tanto umas das outras que não seremos mais capazes de ver nada no céu.
As estrelas que vemos hoje eventualmente se apagarão, e não haverá novas estrelas para substituí-las. Os buracos negros, que foram formados pelo colapso de estrelas massivas, continuarão a crescer, engolindo tudo ao seu redor, mas até mesmo eles acabarão por evaporar lentamente, liberando radiação e desaparecendo. O que restará será um universo escuro, frio e vazio. Esse destino é chamado de Grande Congelamento, Big Freeze. A matéria se espalhará tanto que a densidade do universo se tornará incrivelmente baixa. Sem estrelas para fornecer calor e luz, as temperaturas cairão para níveis próximos ao zero absoluto. Toda a vida, tal como a conhecemos, deixará de existir. Mas o que causou essa aceleração misteriosa? A resposta ainda não é clara. Alguns cientistas sugerem que a energia escura é uma propriedade do próprio espaço, uma força intrínseca que empurra o universo para fora. Outros acreditam que pode haver algo mais, uma forma de energia que ainda não compreendemos completamente. O que quer que seja, a energia escura representa cerca de 70% do conteúdo total do universo. Mas, apesar de sua enorme influência, ainda sabemos muito pouco sobre ela. Entender a energia escura é uma das maiores questões da física moderna, e encontrar uma resposta pode mudar completamente nossa compreensão do universo. Outra possibilidade é que a energia escura não seja constante. Ela pode mudar de comportamento com o tempo, o que poderia levar o universo a um destino muito diferente. Se a energia escura enfraquecer, a expansão do universo pode desacelerar ou até parar, e a gravidade pode começar a puxar o universo de volta para um estado mais compacto. Esse cenário é conhecido como Grande Colapso, Big Crunch. No Grande Colapso, o universo se contrairia, revertendo o processo de expansão. As galáxias se aproximariam umas das outras, as estrelas se uniriam, e o universo inteiro poderia acabar colapsando em um único ponto. Esse estado final seria semelhante ao que existia antes do Big Bang. Mas se a energia escura continuar a acelerar a expansão do universo, pode haver um destino ainda mais dramático: o Grande Rasgo, Big Rip. Nesse cenário, a energia escura se tornaria tão forte que começaria a rasgar tudo no universo, desde galáxias e estrelas até planetas, e, eventualmente, átomos. O universo seria destruído em suas partes mais fundamentais. Independentemente de como o universo terminará, uma coisa é certa: ele terá um fim. Isso pode parecer um pensamento assustador, mas também nos lembra que somos parte de algo muito maior, algo que está em constante mudança e evolução. A busca por respostas sobre o destino do universo continua. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão do cosmos e do nosso lugar dentro dele. E enquanto houver perguntas a serem respondidas, a humanidade continuará sua jornada incansável em busca do conhecimento. A busca por respostas sobre o destino do universo continua. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão do cosmos e do nosso lugar dentro dele. E enquanto houver perguntas a serem respondidas, a humanidade continuará sua jornada incansável em busca do conhecimento. Independentemente de como o universo terminará, uma coisa é certa: ele terá um fim. Isso pode parecer um pensamento assustador, mas também nos lembra que somos parte de algo muito maior, algo que está em constante mudança e evolução. As galáxias, as estrelas, os planetas e tudo o que conhecemos eventualmente chegará ao fim, mas a ciência e a curiosidade humana continuarão a nos guiar em nossa busca por entender o universo. Afinal, somos seres curiosos por natureza, sempre em busca de respostas para as grandes questões que nos cercam. Como seres humanos, sempre estivemos fascinados pelo céu noturno, pelas estrelas e pelos mistérios do universo. Olhamos para o cosmos em busca de respostas, tentando entender nossa própria existência e o lugar que ocupamos dentro deste vasto cenário. A curiosidade é o que nos impulsiona a explorar o desconhecido, a fazer perguntas e a buscar respostas. A ciência é a ferramenta que usamos para desvendar esses mistérios. Através dela, conseguimos avanços incríveis, como a descoberta de planetas além do nosso sistema solar, a compreensão das forças fundamentais que governam o universo e a exploração dos limites do espaço e do tempo. Mas, ao mesmo tempo, a ciência também nos mostra o quão pouco sabemos em comparação com o que ainda há por descobrir. Cada descoberta abre novas perguntas, novos desafios e nos lembra de que o universo é vasto, complexo e, em muitos aspectos, ainda inexplorado. A busca pelo conhecimento é interminável e é isso que nos mantém avançando. Não importa quantas respostas encontremos, sempre haverá mais a aprender, mais a explorar. E enquanto continuarmos a fazer perguntas, a ciência continuará a nos guiar, ajudando-nos a compreender o universo e a nós mesmos. No final, o que importa não é apenas o que descobrimos, mas o processo de descoberta em si. A jornada pelo conhecimento, a busca pela compreensão, é o que nos define como seres humanos. E essa jornada continuará enquanto houver mistérios para desvendar e perguntas a serem feitas.
Os cientistas têm se perguntado se a energia escura poderia eventualmente enfraquecer ou até mesmo reverter seu efeito, levando o universo a um estado diferente do que imaginamos. Essa incerteza mostra o quanto ainda temos que aprender sobre as forças que moldam o cosmos. A energia escura é uma das maiores incógnitas da física moderna, representando cerca de 70% do conteúdo total do universo, mas seu comportamento e natureza ainda são um mistério. Se a energia escura continuar a acelerar a expansão do universo, o futuro que nos espera é um em que todas as galáxias, estrelas e até mesmo os átomos seriam dilacerados pela força crescente. Esse cenário apocalíptico é conhecido como o Grande Rasgo, Big Rip, onde o universo seria literalmente rasgado em suas partes mais fundamentais. Este seria o fim definitivo de toda a estrutura cósmica. Por outro lado, se a energia escura de alguma forma diminuísse ou mudasse de comportamento, poderíamos ver o universo começando a se contrair novamente, levando a um grande colapso, Big Crunch, onde tudo retornaria a um estado incrivelmente denso e quente, talvez até resultando em um novo Big Bang, reiniciando o ciclo cósmico. Mas todas essas são apenas teorias, e a verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre o que realmente irá acontecer. A ciência continua a explorar, a buscar por evidências e a desenvolver novas teorias que possam nos ajudar a entender o destino final do universo. Enquanto isso, olhamos para o céu noturno, maravilhados com a vastidão do cosmos e curiosos sobre o nosso lugar nele. Cada nova descoberta nos dá uma perspectiva mais profunda sobre o universo e sobre nós mesmos. E essa busca incessante por conhecimento é o que nos define como uma espécie. Não importa como o universo terminará. O que importa é que, enquanto estivermos aqui, continuaremos a explorar, a questionar e a aprender. Os cientistas continuam a explorar os limites do nosso conhecimento sobre o universo. Cada nova descoberta abre portas para novas perguntas, e cada resposta que encontramos nos leva a mais mistérios a serem desvendados. O destino final do universo é um desses grandes mistérios que ainda estão por resolver. Seja através do grande rasgo, do grande congelamento ou do grande colapso, o fim do universo como o conhecemos parece inevitável. No entanto, enquanto esse fim não chega, a ciência e a curiosidade humana continuam a nos impulsionar para a frente, buscando entender não apenas como o universo terminará, mas também como começou e como funciona. As ferramentas que desenvolvemos para estudar o cosmos nos permitem olhar cada vez mais longe e mais fundo no universo. Com telescópios poderosos e sondas espaciais, podemos observar fenômenos que antes eram invisíveis para nós. Podemos medir a expansão do universo, estudar a radiação cósmica de fundo e investigar a natureza das forças que governam o cosmos. Mas, apesar de todos esses avanços, ainda estamos apenas arranhando a superfície do conhecimento cósmico. O universo é vasto e misterioso, e há muito que ainda não compreendemos. No entanto, é essa busca pelo desconhecido que torna a ciência tão emocionante e significativa. Enquanto olhamos para as estrelas, nos perguntamos sobre o nosso lugar no universo e o que o futuro nos reserva. A jornada da descoberta nunca termina. E é essa busca incansável por conhecimento que define a humanidade. No final das contas, não importa tanto como o universo acabará, mas sim o que aprendemos ao longo do caminho. A ciência nos proporciona uma maneira de entender o cosmos. E essa compreensão é o que nos permite apreciar a beleza e a complexidade do universo em que vivemos. Chegando até aqui, você não viu este outro documentário sobre o espaço? Eu não perderia, hein?